tudo, alguém, acho que foi a Sônia que falou, né? Tudo que Deus faz é perfeito, não foi com essas palavras que ela disse, mas tudo tem um objetivo, né? Deus, ela disse que Deus não é ruim, não quer o nosso mal, né? Então tudo tem um objetivo. A cegueira desta jovem foi interpretada por ela como uma coisa ruim, né? E Vianney disse que não livraria ela da cegueira, porque ele não faria nada se não fosse com a vontade de Deus. E ele mandou que ela se entregasse a Deus, né, entregasse as suas dificuldades com fé e com abnegação. Né? Abnegação no sentido bíblico remete à renúncia. Depois nós falaremos da renúncia, mas só para ficar gravado aí, para a gente fazer outras perguntas mais na frente. Se Deus não quer, então a pergunta é, se Deus não quer o nosso mal, também não haveria de querer o mal daquela jovem. Mas, se aquilo é tão aflitivo para ela não quer aquilo, tanto é que ela pediu para Vianney, né, foi pedido para Vianney que a curasse. Por que Vianney entende que Deus não quereria, ou que não aprovaria, ou que ele não poderia fazer? Se ele diz que não poderia fazer sem a vontade de Deus, é porque ele já sabia que Deus não ia permitir, né? Daí isso não fica estranho, não soaria estranho, tipo assim, Deus não quer livrar um filho seu da aflição, já que todos nós aqui que temos filhos, nós não queremos ver nossos filhos sofrendo e faríamos o que fosse possível para livrá-lo do sofrimento. Então a pergunta, resumindo tudo, qual é a utilidade deste sofrimento, já que, conforme a Elisete disse, a moça já entendia, né? Já entendeu a problemática dela, né? Qual que é a utilidade deste sofrimento? O que vocês analisam sobre isso? Qual é o objetivo, né? Depois vocês vão responder, eu sei mais ou menos o que vocês vão responder, eu vou fazer outra pergunta. Daí a gente vai aumentando. Não seria para que ela tivesse mais fé? Porque Deus quer o bem de todos nós, mas tudo vai de acordo com o nosso merecimento. Por mais que ele queira bem a essa jovem, será que ela não precisaria ter mais fé em Deus para poder, entre aspas, né, ter esse merecimento? Ainda não foi chegada a hora dela ter esse merecimento? Então, mas eu já vou fazer outra pergunta, você já vai responder, Fátima. Mas a fé, eu preciso ficar cego para ter fé? Não dá para Deus me dar uma outra, né? Mandar um espírito, né? Um espírito vir aqui e falar para mim, ó, eu estou aqui, sou enviado de Deus, e você tem que ter mais fervor, né? Acreditar mais. Você está me vendo aqui? Tô vendo sim, né? Então, crê que eu sou enviado de Deus? Creio, então fortalece tua fé. Não poderia ser assim, diferente? Se é que a questão é a fé, né? Nós ainda não batemos o martelo que a questão disso aqui seja a fé. Não poderia ser assim, tão simples. Por algum motivo, ela está passando por isso. Então segura isso que você falou, por algum motivo. Vamos achar o motivo agora. Alguma coisa que ela tenha feito no passado, algum problema com o seu passado. Eu devo ter realmente machucado os olhos de muitas pessoas, porque eu tenho um grave problema de visão. Então eu não posso reclamar, porque eu fiquei quase cega. Aí eu desesperei. Mas aí Deus colocou na minha frente um profissional que me fez enxergar. Olha que gratidão, né? Então, ou por um lado ou por outro, ele vai ajudando a gente. E no caso dela, não chegou a hora ainda. Então, você colocou duas coisas importantes aí. Quando você falou assim, alguma coisa ela fez, daí nós lembramos da palavrinha que chama expiação, né?
Mas antes disso, você falou uma coisa que é importante e que agora você falou assim, olha, só tenho gratidão que colocou um profissional bom. Você falou do mérito, né? Então, lembramos de expiação. Expiação remete a quê? A erros, a equívocos que nós praticamos no passado. E o mérito remete ao quê? Ao desforço que nós realizamos, ou seja, o caminho correto que nós nos esforçamos por perpassar e que nós conseguimos ter louvor nesta jornada. Né? Agora, a outra pergunta, daí eu já não vou sacrificar mais a Fátima, eu passo... fica para o próximo, assim, a expiação, né? Primeiro eu vou falar da expiação, depois a gente vai falar do mérito. No que consiste a expiação? E eu vou já adiantar, quem não for responder vai ser esperto e vai correr lá, ler lá na nota, que foi uma coisa que a Lisete comentou na semana retrasada, e eu já vou falar o que é, né? Tá lá na nota direitinho. O que consiste a expiação? Se, conforme a Lisete falou, a menina já tinha entendido, falou assim, eu já entendi o que, né? Ela já entendeu qual que era o equívoco, qual que é o erro dela. Vianney explicou aqui também na lição que era melhor que nós não tivéssemos a visão do que se nós nos perdêssemos pela visão. Então, já deixou subentendido que ela se perdeu pela visão em algum momento. Se ela entendeu isso, a partir desse momento que o Vianney explicou e ela entendeu, falou, opa, joinha, entendi então, seu Vianney. Né? Já seria necessário que ela continuasse cega ou não poderia Deus permitir que ela fosse curada por Vianney, uma vez que a expiação, como já dissemos outra vez, em outra oportunidade, ela só tem um caráter educativo. E se a pessoa entendeu, já entendi, errei no passado, né? E eu vou falar o que a Lisete falou na semana retrasada e vocês já vão matar. Né? A Lisete falou de arrependimento. E ficou a discussão, depois que eu me arrependi, eu preciso continuar passando pela expiação ou não? Isso aí tá lá. Mas então, a gente pode entender, mas a gente precisa vivenciar aquele sofrimento. Porque muitas vezes a gente faz ao outro exatamente o que está acontecendo conosco. A gente, então, que pena, né? Eu errei, desculpa aí, Senhor, né? E tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu preciso sentir na pele também o que é que o outro está passando, não é? E quando eu vivencio isso, fica bem mais difícil de eu voltar. Aí sim vem o arrependimento de verdade, para que a gente não possa fazer mais, não é? Eu penso que primeiro que a gente está aqui porque a gente está curando o nosso espírito. A primeira coisa, se estamos encarnados, é porque a gente está tentando curar o nosso espírito de coisas que já fizemos, não é? E que, infelizmente, insistimos em fazer. Então, eu acho que é preciso, sim, se arrepender, mas a gente precisa experimentar essa dor, sabe? E você falou uma coisa aí, várias coisas que você disse, mas será que se eu enxergasse, eu não teria fé? Pois é, eu enxergo, eu ando, eu sinto, eu conheço a doutrina espírita e ainda assim, às vezes, eu me sinto uma mulher fraquejando na fé, não é? Então, essa questão de você vivenciar a dor, para mim, é um grande aprendizado, de coisas que definitivamente eu passo a ter mais empatia com a dificuldade do outro. Eu passo a ser menos juiz dos outros e mais de mim, sabe? Mas não sei, penso dessa forma. Joia. É justamente o cerne da questão aqui, né? Mas só para a gente deixar um pouco mais robusto esse entendimento, eu vou pegar um gancho seu, você usou uma palavrinha que a gente vai colocar aqui para discutir também, depois eu vou pedir para Lisete ler a nota, que a nota vai deixar bastante claro para a gente onde nós queremos chegar, né? Então, a Sônia falou sobre desculpa, né? A gente se desculpa.
Para vocês, qual que é o valor da palavra desculpa? Desculpa é não fazer, você mostra arrependimento, mas você tem que se desculpar, não é com a boca para fora, você tem que se desculpar naquilo que você realmente sente, e não fazer definitivamente nunca mais aquilo, seja quem for, né? Porque senão você vai passar o resto da sua vida pedindo desculpas aqui, desculpas ali, e sai fazendo as mesmas coisas, então não adianta. Né? Desculpa passa a ser somente uma palavra, e ela não pode ser uma palavra. Ela tem que vir carregada de um equilíbrio. Eu não vou fazer mais, é uma determinação de você para com você mesmo. Muito mais do que até pelo outro, né? Então, vou pegar esse gancho do desculpa que a Sônia falou, e ela já usou outra palavra na sequência. Quando nós nos desculpamos, teoricamente nós queremos transmitir uma mensagem para o outro de que nós estamos arrependidos, que nós reconhecemos que nós estamos errados. Todavia, o valor da palavra desculpa, ele só tem peso para mim, porque ele não é um ato reparador. Ele não repara o erro cometido. Então, para outra pessoa, simplesmente serve para eu dizer a ela, eu estou arrependido, eu errei, né? Não serve de conforto ou alento para ninguém que não esteja em um nível consciencial diferenciado, mais elevado, né? Para aquele que já tem as virtudes do Cristo consigo, né? Várias delas, não, já tem condições de perdoar. Então, pelo fato de eu pedir desculpa, ou seja, de eu mostrar como eu me sinto para a pessoa, não significa que eu vou ser perdoado, que a pessoa vai esquecer aquela questão. Então, o valor da desculpa é um valor intrínseco, único e pessoal e particular. Para o outro, modificou pouco ou quase nada, né? Pouco ou quase nada, ou talvez nada, dependendo do grau evolutivo da pessoa. Tanto é que para só o Kozlauskas aqui que eu posso falar, né, que deve ter servido o exército, quem serviu o exército, para os militares aí, a palavra desculpa é dita como inexistente. Desculpa não existe. Então o militar não pede desculpa, porque ele sabe que se ele errou, ele vai causar uma fatalidade. E a fatalidade, né, a flecha lançada, a palavra dita, não volta mais, não repara. Né? Então, a palavra desculpa é algo que nós temos que aprender a usar minimamente. Né? Só em casos excepcionais, onde a nossa consciência, onde o nosso intelecto não consegue prevenir uma ação nociva ao nosso semelhante. Tá? Ah, não, a gente não deve pedir desculpa. Sim, nós devemos pedir desculpas, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós devemos entender que não deve ser uma palavra vã, né? Aquilo que como a gente vê nas redes sociais, aí o pessoal faz uma burrada, vai lá nas redes sociais, no Instagram e tal, é que eu quis dizer isso, tal, eu não queria, né? E fica aquela desculpa esfarrapada, né? Tá explicando, né? Justificando o injustificável. É isso que acontece, né? Então, Ô Cid, oi. Ô Cid, para mim, né, a palavra desculpa tem um peso um pouco mais leve, menor do que a palavra perdão. Desculpa, para mim, por exemplo, sem querer eu tô passando assim, tô passando na rua, sem querer eu tropeço, piso no pé de alguém. Sim. Pô, foi sem querer, eu não tive nenhuma intenção. Então é uma desculpa. Ai, desculpa, senhora, desculpa, senhor. Né? Não te vi. Não... Então é um peso menor. Agora, uma coisa muito mais grave, uma ofensa, né, uma discussão, uma briga, sei lá, qualquer coisa. Então aí, quando a gente reconhece, não deveria ter falado, não deveria ter ofendido, ou brigado com alguém, né, não precisava chegar nesse ponto. Então aí entra essa palavra perdão, que aí sim, é uma coisa um pouco mais assim, severa, mais pesada, vamos dizer, entendeu? Porque desculpa, eu empurrei ele sem querer, bati sem querer. Para mim tem esse sentido, entendeu? Não sei se eu tô certa, né? Mas sempre foi assim. Qualquer termo que nós utilizarmos aí para justificar os nossos atos, que é sempre uma tentativa de justificativa, seja me desculpe ou me perdoe, o peso, dependendo do ato praticado, o peso vai ser o mesmo.
Foi bom que você falou isso, porque para certas questões, né, um pisão no pé e tal, algo ocasional, acidental, é cabível. Sim, é por isso que eu falei, não estou falando para não pedir desculpa. É cabível sim, porque a pessoa consegue naquele momento perceber que não houve intenção, né? Mas nós temos que, o nosso objetivo que eu quero dizer aqui, é justamente o objetivo de evitarmos as expiações. Por quê? Porque para evitar a expiação é preciso aquilo que a Lisete falou. Mais do que entender, é compreender qual é o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida, daí vai estar um pouquinho mais para frente lá na nota que ela vai ler, né? Mas o meu propósito de vida, antes de tudo, é atingir a pureza espiritual. Os espíritos puros, eles não vão se equivocar da forma que nós costumamos nos equivocar. Eles, aqui fala assim, ó, quando Deus me permite abrir as pálpebras de alguns desses pobres sofredores e devolvê-los à luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? O que ele está querendo dizer aqui é que nós temos que nos esforçar para conhecer, ampliar a nossa capacidade de entendimento, de compreensão da vida, para que nós possamos atingir o objetivo de conquistar virtudes que nos levem à pureza e ao amor. Quando nós entendemos isso, praticamente nós não vamos errar. Estamos crescendo em conhecimento e saberemos exatamente o que fazer, o que não fazer, o que pensar, como agir em diversas situações. Hoje nós estamos aqui reunidos e de repente a pessoa pisa no nosso pé, como a Lisete falou. Daí a Lisete falou assim no começo, determinadas coisas acontecem, primeiro eu sinto raiva, depois eu sinto isso, depois eu sinto aquilo. Então ela tem um leque de sentimentos que ela experimenta. Mas a inteligência de vida ou divina deve nos remeter a escolher o melhor sentimento. Mesmo que a atitude que nós vamos tomar em relação a determinada circunstância nos traga um sentimento de desconforto, mas que ao mesmo tempo deixe a nossa consciência em paz. Qual é um exemplo para entender o que eu estou querendo dizer? Uma discussão de trânsito, uma fechada no trânsito. Numa fechada no trânsito eu posso xingar, né? Eu posso sacar uma arma e atirar, eu posso jogar o meu carro como se fosse uma arma contra o carro do outro, eu posso ouvir a pessoa, mesmo a pessoa tendo me fechado, ela acha que tem razão e ela vai me xingar, e eu posso retribuir o xingamento, ou eu posso, dentre todas essas situações, avaliar cada sentimento em relação a cada uma dessas atitudes e chegar à conclusão que é melhor eu ouvir ela me xingar, sair com o meu carro do local amassado, embora não tenha sido imprudente e ela tenha sido a culpada, e voltar para casa e amargar um pouquinho de desconforto por todo este acontecimento, mas não ter xingado, provocado, agredido, ou até mesmo ido fazer um registro, um boletim de ocorrência, sabendo que, terminado esse boletim de ocorrência, será improvável que eu consiga, sem testemunhas, fazer prova de que quem estava errado era aquela pessoa e não eu, né? Então é assim, nós temos um objetivo. Quando eu perguntei qual que era o objetivo, já que a moça tinha entendido, né, por que ela deveria passar pela cegueira, a resposta está lá na nota, né, mas eu vou adiantando um pouco e daí ali vai ler a nota para nós. Então é o seguinte, nós temos um objetivo na vida, é atingir a pureza, né? A pureza, o que é a pureza? É justamente refletir de forma mais inteligente, com maior propriedade sobre tudo que acontece na nossa vida. É fazer aquela reflexão da Lisete, que ela viu no companheiro dela, né? Algo bom no coração, e não ficou concentrada nas imperfeições que ele tinha.
O que interessa para ela é aquilo que ele tinha de bom no coração. E a lição que ela estava dando para ele era justamente essa, né? Conseguir enxergar o que há de bom no coração da humanidade e não aquilo que lhe causava desconforto. Daí, se nós conseguirmos entender isso, nós conseguiremos fazer melhores escolhas. Tá? Como é que eu me sentiria se eu não comprasse o doce, alguma coisa de uma pessoa? Nós sabemos como nós nos sentimos, porque quando alguém pede alguma coisa para a gente não tem como ajudar. Falar não tenho, dói muito mais do que tirar o dinheiro do bolso e dar. Dói muito, pelo menos para mim dói, e eu acredito que para vocês também dói. Né? Então, nós sempre procuramos, nem que seja para tirar R$2 do bolso e entregar para aquela pessoa. Mas não é os R$2 que vão fazer diferença na vida daquela pessoa e nem na minha. É a forma como eu entrego, é aquilo que vem do meu coração. Se eu tiro R$2 e falo, só tenho isso e vai embora, é uma coisa. Se eu pego os R$2 do bolso, né? Ou pego R$20, porque eu falo, nossa, eu tenho R$20, falta uma semana, acho que eu até já falei isso aí, falta uma semana para o dia dos meus vencimentos, para o meu pagamento, né? Mas eu consigo segurar, né? Só tenho esses R$20, eu consigo segurar até essa semana, até o dia do pagamento, até eu ter recursos novamente. Então eu dou aqueles R$20 com a maior satisfação possível. Então tudo que Vianney fala para nós aqui é que nós temos que construir a pureza no coração. E uma das formas de nós construirmos a pureza é através da empatia, entendendo que aquilo que dói no outro, aquilo que dói em mim, dói no outro também. Tá? E dependendo da situação do outro, se for uma situação financeira, né, se eu for praticar um esbulho possessório, né, tomar a propriedade de alguém, e eu tenho 2 casas e aquela pessoa só tem aquele casebre, né? Se alguém me tomar uma casa, eu vou ficar chateado. Mas se eu tomar a casa daquela pessoa que só tem uma casa, só tem um casebre, ela vai ficar chateada e desabrigada. Vai ter sofrimentos acerbos. Então, se colocar no lugar do outro é um dos primeiros passos, conforme Jesus nos ensinou, para que nós atinjamos a pureza. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu dou os primeiros passos para o amor. O Cristo não nos ensinou que a lei maior era amar ao próximo como a ti mesmo. Então, para eu amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que conhecer a dor, né? Saber o quanto dói, para que eu não faça o outro. Por amor, eu não faça o outro sentir aquilo que eu não quero sentir. Tá? Então, é importante que nós tenhamos esse relacionamento, esse entendimento, perdão. E uma das formas de nós compreendermos isso foi o que a Sônia falou, é passando pela dor, porque às vezes a razão não nos permite, às vezes a minha justiça é imperfeita. Ó, eu tenho 2 casas, me tomaram uma. Ah, tomaram a casa dele também? Eu também perdi uma casa, ele está chorando por quê? Eu perdi. Ah, mas é que eu não tenho nenhuma. Corre atrás e vai arrumar dinheiro e vai comprar outra, né? Como se fosse simples assim. Então, no meu verbo é simples, né? E a pessoa sofre. Então, numa outra encarnação, talvez seja necessário que os papéis se invertam para eu ver que não é tão simples e para ver que me doeu muito mais ouvir esta palavra de indiferença do meu semelhante. Ah, corre atrás, vai trabalhar, né? Às vezes algumas pessoas falam isso para o pedinte que chega na rua lá e fala assim, pode me dar R$2 e tal. Mas por que você não vai trabalhar para, né? Procura alguma coisa para fazer, vai pegar papelão tal, como se fosse simples, ficar andando o dia inteiro pegando papelão num frio, como nós estamos passando essa época de frio, né? Como se fosse simples. Então, às vezes é necessário que, mesmo para o indivíduo inteligente, altamente inteligente, é necessário que a razão, né, a razão do ponto de vista dos sentimentos, fale mais alto, tenha aprendizados, né, que fale mais alto, tenha aprendizados que a razão do ponto intelectual, então a inteligência emocional, compreenda aquilo que a inteligência puramente reflexível, racional, não é capaz de compreender. Daí vem as expiações, a necessidade da expiação. E se a expiação é útil,
neste ponto de vista, e se eu preciso evoluir e progredir, atingir a pureza, por que que Deus, a partir do momento que eu me disser arrependido, ou tudo bem, eu entendi por que que eu estou cego, por que que Deus haveria de me tirar a bênção da lição, que é aquilo que vai conferir o que a Fátima falou, que é o mérito? Você quer ler para nós, Lê? Daí você termina de ler, daí a gente conversa mais um pouquinho. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que o outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomando de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando assim a estas palavras de Jesus: se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Só fazer uma observação aqui, e daí eu deixo vocês fazerem as suas reflexões. Essa nota aqui é importante porque ela mostra para nós que nenhum ato equivocado de nossa parte fica impune segundo as leis de Deus. Deus não fica analisando assim, não vai analisar a Fátima e falar: Fátima, você fez isso de errado, então você vai passar por isso, isso, isso. Não, a lei é automática, é a lei de ação e de reação, tá? Ou de causas e efeitos, de causa e efeito. Tudo que nós fazemos é suscetível de reparação. Primeiro, primeiro pela necessidade de aprendizado. Tá? Antes de tudo, é uma necessidade de aprendizado. E esse aprendizado só se estabelece quando nos vínculos empáticos, quando eu consigo sentir a dor do outro. E isso faz parte daquela premissa do amor: amar ao próximo como a si mesmo. Como eu vou amar ao próximo se eu não sei exatamente o que é o amor? Então eu preciso saber o que é o seu polo oposto, o que é a dor. Sabendo o que é a dor, exatamente o que é a dor, eu posso estabelecer que isso eu não quero porque causa dor, isso eu não quero porque causa dor, isso também eu não quero porque causa dor, e isso eu quero, isso me fez bem. Então eu já vou começar a montar o meu quebra-cabeça do amor. O quebra-cabeça do amor, ele está estabelecido na aquisição de cada uma das virtudes que o Cristo nos ensinou e nos exemplificou, que estão todas no Evangelho. Tá? Então todas as virtudes do Cristo, humildade, indulgência, perdão das ofensas, tudo isso nós temos que adquirir. Mas nós só conseguimos compreender exatamente cada uma dessas virtudes quando o polo oposto faz sentido para nós. Ou seja, quando o egoísmo, a inveja, né, é reconhecida em nós mesmos. E só conseguimos reconhecer isso de que forma? Uma é refletindo muito o que nós fazemos pouco, porque nós demos mais atenção para a vida material do que para a espiritual, e a outra é sofrendo na pele, sendo vítima do egoísmo, do orgulho, da maldade, da maledicência. Daí fez mal para mim? Fez. Eu não faço para o outro. O que eu vou fazer para o outro? Eu vou fazer aquilo que faz bem para mim, e aí eu vou entendendo o que é o amor. Eu vou adquirindo de pouco em pouco cada uma das virtudes do Cristo, eu vou compreendendo cada uma delas, tá? Então, só para finalizar, para vocês poderem falar também, não basta, como nós já discutimos na semana retrasada, não basta se arrepender. É necessário que nós
passemos pela expiação. Aqui ele está colocando pena de talhão, mas ele está dizendo assim, ó, ele mesmo no seu arrependimento pode ter escolhido essa expiação. O que significa? Me arrependi e escolhi a expiação. Significa que eu tomei consciência de que não basta pedir desculpa. Por isso que eu peguei a palavra da Sônia. Não basta pedir desculpa. Eu tenho que fazer algo construtivo para modificar isso. Então eu escolho uma expiação consciente quando eu tenho a consciência de que eu me equivoquei. Quando eu não justifico, quando eu tento transferir a culpa de tal evento para outra pessoa. Quando eu não faço nada disso, eu tenho a consciência. Daí eu consigo escolher uma expiação. Então a pena de talhão não é no sentido bíblico do olho por olho e do dente por dente, né? Que eu arranquei um olho, vou perder um olho. Mas é algo que me cause uma dor pungente, semelhante àquela que eu impus ao meu companheiro, para que isso fique gravado. Daí a Lisete deu um exemplo, né? A pessoa não vai errar mais. Pelo menos nesta existência, quando ela lembra, né? Ela não vai errar porque a memória... A memória não, mas a parte consciente, a memória do campo do consciente dela, né? As memórias do campo consciente estão ali todas à disposição. Então ela vai lembrar. Mas e nas outras existências? Será que ela não vai repetir o erro? Tá? Então nós vamos nos aprimorando de pouco em pouco, porque é capaz até da pessoa dar a primeira pernada para cometer o mesmo erro. Ou então, pela lei da reparação ou pela expiação, ela vai sofrer exatamente o que ela fez ali sofrer, né? E por isso ela já vai desgostar. Fala, nossa, isso é muito cruel, por que fazem isso comigo? Eu nunca farei isso com ninguém na minha vida. Então, na outra encarnação, pelo sentimento que ela tem de que é cruel aquilo, e pela experiência anterior, da vida anterior, que ela já se decidiu, nesta vida, na vida presente, né, que ela já se decidiu que ela não faria mais aquilo, tudo isso agrega, né, no seu campo consciencial para que ela autodetermine que ela não quer mais isso para ela e para ninguém, que ela não fará isso. Então o aprendizado vem em via de mão dupla, do campo intelectual e do campo das experiências, né? E a decisão às vezes demora um pouquinho, porque algumas coisas, já estou encerrando, tá? Porque algumas coisas, elas vêm justamente do nosso primarismo, são reminiscências instintivas que nós trazemos e que praticamos muito sem ter grandes consequências e aquelas coisas nos davam prazer, né? Pegar esse violência contra a mulher, né? Nós fizemos a live aí na outra semana e nós estamos falando que algumas culturas os homens impunham a outros homens a condição de como se fossem suas próprias esposas, né? Impunham culturalmente a pederastia. Então, algumas pessoas que sofriam, que eram vítimas, se acomodavam nisso e acabavam até, de certa forma, gostando da experiência, outras se revoltavam. Então, hoje, na atualidade, aqueles que se revoltavam podem ser aqueles perseguidores homofóbicos, tá? E aqueles que gostavam, que sentiram prazer, as sensações da matéria, que se acostumaram às sensações da matéria, podem ser aqueles pedófilos, né, de hoje. Então, tudo tem um vínculo de ligações do pretérito com as situações do presente, onde nós vamos experienciando os dois lados da moeda, o que é bom, o que é doloroso. O que é prazeroso, o que é doloroso. E o que é prazeroso, nós vamos aos poucos sabendo interpretar se do ponto de vista espiritual está me trazendo plenitude ou apenas satisfação dos sentidos. Quando nós chegamos à conclusão que não me traz plenitude, mas só a satisfação do sentido, que é igual o usuário de droga, que ele usa a droga e ele chega ao ápice da sensação, do prazer, do torpor. Quando termina o efeito do álcool ou qualquer outra droga, a pessoa entra em depressão. Com várias experiências, a pessoa vai determinando. Isso aqui não me deixa pleno. Então, por mais que seja gostoso agora, eu não quero, né? Então, tudo que nós fazemos,
tem que passar necessariamente pelo campo da experienciação e da meditação, ou reflexão, né? De novo, né? Refletir coisas pontuais, ou acontecer alguma coisa agora, refletir aqui não é bom, eu vou mudar o comportamento. Meditação é algo mais profundo. Eu trabalho toda a minha vida, todas as experiências e consigo determinar o que é bom e o que é ruim. Mas se eu não me dispuser a fazer isso, porque as coisas da matéria estão preenchendo minha vida, obviamente que eu vou errar, né? E esses erros vão gerar repercussão nesta vida ou na vida futura. Tá? Então é só isso que eu queria deixar. Arrependi. Pedi desculpa. Qual é o peso, né? Qual é o valor da desculpa e do arrependimento? O valor é exclusivamente pessoal, é só para mim. Para o outro, eu vou ter que reparar mais tarde. E eu sempre digo que não é a casa espírita que nos faz melhores. É o entendimento das premissas do Cristo que nos faz melhores, tá? Estar na casa espírita não significa nada. Se eu não, como diz lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Se eu não me esforçar para vencer as minhas más inclinações. Então, sempre que eu estiver sob um templo, mas eu não me fizer melhor, não for mais caridoso, não for mais indulgente, não for mais paciente, tá? Não entender justamente essa questão que nós estamos falando da empatia, se eu não fizer nada destas coisas, não compreender e não pôr em prática as virtudes do Cristo, não é o templo religioso que vai me fazer melhor, que vai me dar, que vai me elevar até o céu, como foi o que o Curadars disse para a menina. Entrega teu coração, né? Entrega a tua vida, ora a Deus para quê? Para que ela tivesse a compreensão de que ela precisa conquistar a pureza e que aquele obstáculo da visão para ela era um meio dela parar para refletir, como foi que a Marli falou do Jerônimo Mendonça, né? Em que ele estava tão impossibilitado que ele era obrigado a refletir sobre a vida, né? E já que eu estou aqui inválido, eu tenho duas alternativas. Ou eu morro logo, desencarno logo, ou eu faço alguma coisa útil para colher os frutos lá na frente. Tá? Muita gente desiste da vida, mas muita gente também vê na invalidez parcial ou permanente uma grande oportunidade de redenção. E quem aproveita consegue a redenção. Então, assim, o que eu queria que fosse entendido hoje, o que eu pretendia era isso. A questão do arrependimento, a questão da empatia, adquirir virtudes, que nós temos que adquirir a pureza o mais possível. E isso só se faz através de profundas reflexões, todos os dias, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Tá? Daí vocês fiquem à vontade para discordar ou para concordar. Tá?